Agora a gente vai direto para Brasília, porque o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está chegando ali ao púlpito montado no Ministério do Desenvolvimento para a conversa com os jornalistas. Vamos ouvi-lo. Para resolvermos essa questão da tarifa, ontem nós recebemos o setor da indústria farmacêutica. É uma indústria estratégica e ela retrata bem a relação Brasil-Estados Unidos no comércio exterior. Nós, o ano passado, exportamos para os Estados Unidos 145 milhões de dólares e importamos dos Estados Unidos 1,7 bilhão de dólares na área farmacêutica, que mostra, de novo, o grande superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil e a injustiça do aumento de tarifa num país que é parceiro, onde os Estados Unidos têm enorme superávit na balança comercial. Recebemos hoje a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Já tínhamos conversado com a CNI, Fiesp, Fiergues do Rio Grande do Sul, Maranhão, Espírito Santo, Santa Catarina, e hoje foi Minas Gerais, que é o terceiro estado que mais exporta para os Estados Unidos. Recebemos a Taurus, porque é o tipo de indústria extremamente exportadora. A sua fábrica no Rio Grande do Sul, 90% da sua produção é para exportação e 87% do destino é os Estados Unidos. Então, nós estamos trabalhando com todo o setor produtivo no sentido de nesses dias, demovermos, esta medida que não tem nenhuma justificativa para ser implantada. Depois, queria também destacar que nós conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Quando foi? Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. E ao invés de ter um perde-perde com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações para o mercado americano, nós invertermos isso, resolvermos problemas, aumentarmos a complementariedade econômica, integração produtiva, investimentos recíprocos, discutimos não bitributação, enfim, avançarmos numa agenda extremamente positiva. Queria também destacar que conversei também com senadores que estão indo para os Estados Unidos e vão trabalhar também, além do setor privado, com o governo americano. E dar uma outra notícia importante: na segunda-feira, o presidente Lula promulga a lei do Acredita Exportação. Nós tínhamos, alguns meses atrás, isso antes do problema americano de tarifa, preparado um projeto de lei para estimular as exportações brasileiras, ganhar mercado. Chamaria de reintegra de transição, porque depois de implantada a reforma tributária, acaba o crédito tributário, a chamada cumulatividade de crédito, mas isso só se completará em 2032. Então, até lá, nós estamos fazendo um reintegra de transição, a devolução imediata de 3% do valor exportado para o exportador. Como isso tem impacto fiscal, então nós estamos fazendo para pequenas empresas. Então, foi aprovado por unanimidade na Câmara, aprovado por unanimidade no Senado e será sancionado segunda-feira, às 16 horas, pelo presidente Lula, para a gente impulsionar as pequenas empresas a ganharem mercado
e poderem exportar mais. A Itália é um bom exemplo de pequenas empresas que exportam muito. Então, na segunda-feira, a promulgação da nova lei do Acredita Exportação. Presidente, o senhor citou a conversa com Howard Lutnick, mas isso já seria uma resposta à carta? Essa conversa já vem como resposta à carta do Brasil? É só com ele que esse diálogo está acontecendo, de sábado para cá, ou teve mais gente nessa negociação? Ele fez alguma sinalização também? Olha, diálogo do senhor com Trump? Eu só conversei com o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Aliás, com quem já tinha conversado há alguns meses atrás. Já tinha conversado com ele, com o embaixador Greer, do USTR. No sábado foi apenas com o secretário de Comércio, Howard Lutnick. E reiterei a disposição do Brasil de negociação. Nós queremos, essa é a disposição do Brasil. O Brasil nunca saiu da mesa de negociação, não criamos esse problema, mas queremos resolver. Então, nós estamos empenhados em resolvê-lo. O que ele disse? Olha, a conversa foi boa, tanto foi boa que foi quase 50 minutos e foi proveitosa. Agora, vamos aguardar, são conversas institucionais, devem ser reservadas, mas tivemos, sim, um contato e essa é a disposição do governo brasileiro. Mas o que tem avançado, de fato, em termos de negociação e o que a gente pode ver até o dia 1º? Uma redução das tarifas é algo que o governo ainda considera? Ou postergar essa implementação das tarifas? O que diante do cenário atual, é possível? Vocês têm enxergado como possível? Falta apenas uma semana, né, presidente? Diálogo não é monólogo, né? Diálogo são duas partes. Então, reiterar a disposição do governo brasileiro. Nós temos uma tradição de 200 anos com os Estados Unidos. Não é possível o país sofrer uma injustiça dessa. Não tem nenhuma razão de natureza econômica, comercial, de alíquota, de política tarifária, não se justifica. Então, o empenho em resolver. Conversas, como devem ser institucionais, são reservadas, né? Mas esse é o empenho que o presidente Lula tem reiterado. Obrigada. Teve uma conversa. Foi feito algum aceno em relação a fazer um acordo com o Brasil em relação a minerais críticos? Existe uma pauta muito longa que pode ser explorada e avançada. Você tem inúmeras áreas, né? Nós ouvimos aqui toda a indústria brasileira, CNI, federações industriais, setores mais envolvidos, todo mundo. Ouvimos o agro, toda a parte do agro. Ouvimos o setor minerário, toda a parte do setor minerário. Ouvimos as câmaras de comércio, a ANCHAM, que até fez uma nota conjunta com a sua congênere US Chamber, dos Estados Unidos, que, aliás, fez uma nota muito boa, dizendo, olha, não pode política tarifária ser misturada com questão político-partidária. Isso é um precedente, que não é possível. Então, o setor minerário é um que nós recebemos. Aliás, é um outro setor que exporta para os Estados Unidos apenas 3%, mas importa em máquinas, equipamentos, mais de 20%, o que mostra, de novo, o enorme superávit na balança comercial brasileira. Finalmente, para facilitar o trabalho importante de vocês, nós pretendemos, a partir de segunda-feira, todo dia às 11 horas da manhã, não preciso ser só eu pessoalmente, mas o comitê de trabalho fará uma conversa com todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bem, vocês acompanharam a breve fala do vice-presidente Geraldo Alckmin com os jornalistas ali na sede do MDIC, o Ministério do Desenvolvimento. Alckmin diz pela primeira vez pela primeira vez sobre esta conversa que teve no sábado à tarde com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Segundo ele, foi uma conversa boa, de quase 50 minutos,
onde trataram de vários assuntos relacionados, obviamente, aos interesses americanos e aos interesses brasileiros diante da promessa de tarifas de 50% a partir do dia 1º de agosto, próxima semana. Alckmin disse que reiterou ao norte-americano a disposição do Brasil em negociar com os Estados Unidos e que o Brasil nunca deixou esta mesa de negociação. Disse ainda que há uma longa pauta para se tratar e que já está sendo encaminhada com os Estados Unidos. Alckmin foi questionado mais de uma vez sobre detalhes, se poderia trazer detalhes desta pauta de negociação com os americanos. Não respondeu efetivamente o vice-presidente sobre que temas estão sendo tratados. E ao ser questionado, por exemplo, sobre a hipótese de que os minerais raros, as terras raras que o Brasil tem potencialmente em seu solo, que são de interesse da indústria norte-americana, Alckmin disse apenas que o minério, a indústria mineral foi um dos setores ouvidos por ele, vice-presidente da República, que está liderando essas tratativas, e que o setor gera superávit aos Estados Unidos. Só exporta 3% do que produz, mas importa 20%. Não ficou muito claro a que percentual ele estava se referindo, mas dizendo que o setor de minério do Brasil gera superávit também aos Estados Unidos, mas não quis detalhar se os minerais estariam sendo uma parte da negociação. E disse ainda que a partir dos próximos dias, entendi que na segunda-feira, todos os dias às 11 horas da manhã, no Ministério do Desenvolvimento, ele ou algum outro representante ou outra representante do comitê que está liderando essas tratativas fará um briefing com a imprensa para atualizar o estágio destas negociações. Portanto, Geraldo Alckmin informando pela primeira vez que no sábado à tarde teve uma longa conversa de quase 50 minutos com o Lutnick e que o Brasil ele deixou claro a disposição brasileira em negociar com os Estados Unidos da América.